Olá, bem-vindo, bem-vinda ao painel de letras da Universidade Federal de Ouro Preto. É um prazer muito grande estarmos aqui reunidos sim, por meios digitais, em função de todo o contexto imposto aí pela Covid-19, mas estamos felizes por estarmos aqui para apresentar a você o nosso trabalho, o nosso departamento, que é uno, mas que é diverso. É diverso nos modos de formação, nos caminhos que podem ser trilhados aqui dentro, nas ideias, é diverso nas pessoas. Somos muitas pessoas que compomos esse universo do DELET. Somos pessoas que são técnicas, são auxiliares, são gestores, são alunos, e somos nós, os professores. Eu sou Ada, sou professora do departamento e hoje estou aqui acompanhada de mais 8 colegas para apresentarmos a você o nosso trabalho, o nosso departamento. Estou aqui hoje com o professor Emílio, o professor Emílio Maciel, que é chefe do departamento, o professor Giacomo Figueiredo, representando o bacharelado em tradução, a professora Annelise Dutra, representando a licenciatura em língua inglesa, a professora Eliane Mourão, representando a licenciatura em língua portuguesa, o professor Alexandre Anhonlum, representando os estudos clássicos, o professor Bernardo Amorim, representando o bacharelado em estudos literários, a professora Soelis Mendes, representando a pós-graduação em letras, e a professora Deise Garcia, representando Libras. Muito obrigada a todos. Nós vamos ouvir cada um deles. O nosso objetivo aqui é fazer com que você compreenda que lugar é esse, que pesquisas, como é o ensino, que propostas de extensão que nós temos, e também ouvir um pouco sobre os modos de atuação profissional desse profissional de letras. Vamos começar, então, o nosso encontro com a apresentação do Emílio, que vai falar em nome do departamento, né, já que ele está representando a chefia deste lugar. Oi, Emílio. Boa tarde a todos, todas. Meu nome é Emílio Maciel, eu já estou aqui no departamento desde 2008, né, então acho que eu devo ser o decano mais velho de todos aqui. Eu vou falar para vocês um pouco da história do departamento de letras, né, também conhecido como DELET, que acaba de completar 40 anos. O departamento foi fundado em 1980 com a seguinte configuração, uma configuração que eu acho que ela ainda hoje ela se mantém, né? Você tem, de um lado, uma formação em licenciatura, para você se transformar em professor de educação básica, né? E do outro lado você tem uma formação de bacharelado que ela está mais voltada para pesquisa, que se prolonga em pós-graduação e docência universitária. Quando o nosso curso começou, em 1980, a gente tinha uma licenciatura dupla em inglês e português e um bacharelado em tradução, né? A tradução sempre foi um diferencial do Departamento de Letras da UFOP, né? Depois, nos anos 90, a gente teve uma outra reconfiguração em que surgiram duas licenciaturas, né? Então, que era uma licenciatura dupla, passou a ser licenciatura em inglês e licenciatura em português, e mais 3 bacharelados em estudos linguísticos, em estudos literários e em tradução. Quando chegou nos anos 2000, os professores perceberam que essa formação está muito dispersa, que não havia muito uma clareza sobre qual é o perfil do nosso egresso, porque o currículo era um pouco flexível demais, né? Então, em função disso, lá para 2008, o currículo foi desenhado para reter um núcleo básico de disciplinas obrigatórias e outras disciplinas eletivas e optativas. Isso é uma coisa que se mantém até hoje, né? Que você vai comparar com outras instituições como a UFMG, né, de onde eu vim, a UFMG ela tem um currículo muito mais flexível, né? Agora, a UFOP ela tem um currículo que é um pouco mais rígido, exatamente para atender a essa demanda de trabalhar com a educação básica, né? Então, assim, depois dessa inflexão que aconteceu em 2008, né, quando você teve essa grande reforma curricular, a configuração atual, a gente poderia dizer que ela é uma espécie de refinamento disso, né? Porque a gente tem, então, agora, na verdade, 4 caminhos possíveis. 2 licenciaturas e 2 bacharelados, né?
Isso eu acho que tem a ver com dois movimentos que é importante a gente salientar, né? Você tem uma grande expansão da educação universitária no Brasil nos últimos 20 anos, né? Então, quando você pensa em educação universitária, eu acho que o que nos legitima, assim, a função social hoje do professor é atuar mesmo na educação básica. Então, isso é uma preocupação muito forte do departamento. Mas, paralelo a isso, você também tem uma expansão da própria pós-graduação, né? Que eu acho que isso também é o diferencial da própria da própria universidade pública, né? Porque não é um lugar que ele simplesmente reproduz o conhecimento, ele quer também produzir esse conhecimento, né? E então isso acho que implicou um salto qualitativo muito grande, porque a partir de 2010, com o início das atividades do mestrado, né? Então as pessoas que se formavam como bacharéis ou mesmo na licenciatura, elas já tinham esse horizonte de continuar os estudos na própria UFOP, né? E hoje isso a gente poderia dizer que o mestrado é uma coisa muito consolidada, né? Você já tem, só Edson vai falar melhor disso daqui a pouco, mas a gente já tem dezenas de pessoas que se formaram que tem uma revista Caleidoscópio que ela é muito bem avaliada, né? E só para introduzir assim, para os alunos, né, para alunos que eventualmente queiram ir para a UFOP, é interessante você pensar também na diversidade das pesquisas que você pode fazer como aluno na UFOP, né? Eu tenho uma formação de literatura, mas atualmente lá no mestrado eu oriento dois alunos que um estuda o Itamar Assunção, o outro estuda o Elomar. Eu já orientei uma monografia sobre o trânsito do Caetano Veloso, uma outra monografia sobre Joy Division. Então hoje quando a gente pensa em curso de letras, não é só a leitura do texto literário, né? Pode ser também a análise de filmes, crítica cinematográfica, ou mesmo a análise da canção popular, né, que é um veio muito interessante na Universidade Brasileira hoje. Então, isso, né, é mais uma visão mais panorâmica que eu tenho certeza que os meus colegas vão aprofundar nos próximos minutos. Obrigado, Adam. Obrigada a você, Emílio. Vamos agora conhecer cada cantinho, cada área, né, a partir de cada um dos nossos convidados aqui no painel. Vamos ouvir a professora Deise Garcia, que vai falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido pela equipe de Libras. Oi, Deise. Oi, tá tudo bem, pessoal? Como vai todos? Libras, ela está na UFOP desde final de 2012, início de 2013, tá? Ela entra, né, para o Departamento de Letras a partir do momento da Lei 5626, né, de 2005, onde ela institui a necessidade de inclusão da Libras, né, do ensino da língua de sinais, em todas as disciplinas de licenciatura. Na UFOP há um diferencial muito interessante, tá? Que a disciplina de Libras ela está como obrigatória nos cursos de licenciatura, em todos os cursos de licenciatura da instituição, e ela está também como eletiva para todos os outros cursos. Então, é uma disciplina que tem uma procura muito grande, né? Nós temos um número elevado de alunos do curso de letras, tá? E mais alunos de outros cursos. A disciplina, ela tem um objetivo não de ensinar língua de sinais, porque ela tem uma carga horária de 60 horas, é uma carga horária para pensar ensino de língua pequena demais, tá? Então, ela tem um propósito de preparar, né, aquele que está formando em licenciatura para atender o aluno surdo em sala de aula. E quando a gente tem aulas com outros cursos, a gente também tem o propósito de buscar que esses cursos vejam um novo viés, né? Como surdo como cliente, como surdo como colega de trabalho, como surdo como dentro de uma empresa. Então, a gente tenta ampliar o lugar da pessoa surda nas diferentes áreas de formação que a instituição FOP propõe, né? Outro diferencial desse curso, né, que eu quero falar, porque, por exemplo, na licenciatura, né, no ensino de língua portuguesa, nós somos a única instituição que tem a disciplina de discussão de língua de português como língua 2, tá? Essa discussão, ela geralmente é feita em projetos de extensão, mas na UFOP a gente tem isso dentro de uma disciplina que isso é um fator importante, porque nós estamos formando pessoas para ensino de português e nós já estamos preparando esses professores para receberem seus alunos surdos, discutindo a questão do ensino do português como segunda língua.
Tá? A equipe é composta por 3 professores. Eu acho que é isso. Obrigada, Deise. Muito bom saber que nós oferecemos, né, esse trabalho tão importante para a diversidade que a gente contempla e requer. Vamos ouvir agora o Bernardo, que vai nos falar sobre os estudos literários. Não é isso, Bernardo? É isso aí, Ada. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos colegas. A gente tem na UFOP um bacharelado em estudos literários, que é um dos poucos cursos com essa configuração no Brasil. Na verdade, além do nosso, só existem mais 2 no país. Um em Goiás, na Universidade Federal de Goiás, e o outro em Campinas, na Universidade de Campinas. Isso tem a ver um pouco com a nossa insistência, a nossa crença no tipo de formação que o contato com os estudos literários, o contato com a leitura, a própria experiência da leitura fornece ao sujeito, ao indivíduo, né? A gente acredita que seja uma formação muito especial, aquela que a gente adquire no trato com o literário. Há um pensador francês, um professor da área de literatura, que diz, de fato, que a literatura é um saber insubstituível. A gente aposta um pouco nessa ideia. A literatura tem vários benefícios, né? Quer dizer, ela aumenta a nossa capacidade de articulação de ideias, ela aumenta a nossa capacidade de interpretação, de reflexão, de crítica, ela larga os nossos horizontes. Então, a gente acredita muito na literatura, na leitura e no trabalho com os estudos literários, crendo, inclusive, que isso pode trazer um benefício para o exercício da cidadania, que é algo que a gente está tão problemático hoje em dia, né? Há muitas falhas nesse aspecto, no Brasil em particular. Com relação ao curso, como o professor Emílio disse, como todo bacharelado, a nossa ênfase é nas atividades de pesquisa. Agora, no campo da literatura, em específico, a gente tem algumas ferramentas, que são as da teoria da literatura comparada, da crítica, da história da literatura, que vão permitir que o nosso aluno tenha uma abordagem do fenômeno literário, do texto literário, de maneira específica e especial, né? A nossa perspectiva, entretanto, é sempre aberta, uma perspectiva aberta para a disciplinaridade, o que é próprio dos estudos literários, aliás. Nós temos uma concepção de texto em sentido amplo, então a gente trabalha também com cinema, com canções populares, com artes plásticas, e a gente dialoga com outras disciplinas, sociologia, filosofia, história, antropologia. Os estudos literários, de fato, permitem essa formação ampla, formação do bom leitor, que é, como eu disse, algo que falta hoje no Brasil. A gente tem, aqui no nosso curso, uma ênfase nas literaturas de língua portuguesa. Então, é a literatura portuguesa, a literatura brasileira e as literaturas africanas de língua portuguesa. Mas a gente tem também um grupo de professores muito atuantes na área dos estudos clássicos, que trabalham com a literatura e a cultura de Roma antiga e da Grécia. O bacharel em estudos literários tem fundamentalmente o perfil de um pesquisador, o que é próprio do bacharelado. Então, ele estaria apto a ingressar na pós-graduação, futuramente na carreira docente universitária. Esse é o carro-chefe da nossa proposta. Mas não é só isso. O bacharel ele também está apto para trabalhar, por causa dessa formação ampla que a gente tem, ele estaria apto a trabalhar na área cultural em geral, atuando no campo editorial, na crítica literária, na mídia impressa e eletrônica, na revisão de textos, assessoria técnica e crítica de projetos culturais e literários. São funções diversas, de fato. Produtor, revisor de conteúdos culturais envolvendo a língua e a literatura, editor, resenhista, assessor cultural, entre outros. Por fim, eu queria dizer também que a gente está localizado numa região bastante singular e importante para a história do Brasil, que tem um patrimônio cultural e histórico ímpar. Nós temos, então, aqui alguns escritores, então é um patrimônio literário também, de grande importância. Para mencionar apenas 2, nós temos o Cláudio Manuel da Costa, do século XVIII, nasceu em Mariana, num distrito de Mariana, e o Alfonso de Guimarães, já na passagem do século XVIII, do século XIX para o século XX, Alfonso de Guimarães. E esses autores são muito queridos pela comunidade, pela cidade, então há várias atividades em torno dos nomes deles. Então é um modo também de a gente, sobretudo através dos projetos de extensão, participar das atividades da cidade. Então, os projetos de extensão que a gente promove são esse caminho, e a gente faz questão de investir nisso também, esse caminho para a gente participar da vida da comunidade, que a gente acha da maior importância. Basicamente é isso o curso, né, em linhas muito rápidas. Convido a todos para conhecer melhor e, eventualmente, o que nos fará muito feliz é cursar o curso com a gente. Excelente, Bernardo, que riqueza. Senti até uma certa vontade de fazer de novo o curso de letras, sabia? Vamos dar continuidade ao nosso painel e agora nós vamos conversar com o professor Alexandre Agnolon, que representa aqui no DELET, está representando aqui a equipe que trabalha com os estudos clássicos. Tudo bom, Alexandre? Olá, tudo bem, Ada? Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de falar um pouco da área, né, nesse espaço, né?
Bem, a área de estudos clássicos da UFOP, né, a equipe, né, de estudos clássicos da UFOP, na verdade, ela é bastante interdisciplinar, né, ela envolve, inclusive, outros departamentos que não são somente o curso de letras, né, que mostra, na verdade, uma capacidade da área de estudos clássicos, né, em ser fundamentalmente interdisciplinar, né, quer dizer, ela envolve, na verdade, concepções de pensamento de outras disciplinas, não só do curso de letras, né, envolvendo aí língua e literatura, né, que são fundamentais para o nosso eixo, né, de preocupações dentro do curso de letras, nesse caso em função da nossa adesão, né, da nossa aderência ao setor de literatura, né, e estudos clássicos, e também ao bacharelado, né, em estudos literários, que o Bernardo muito bem descreveu muito rapidamente, mas também a gente tem confinidades com outras áreas, como a filosofia, né, particularmente a filosofia antiga, a história antiga também, e também a história medieval, né, e a arqueologia. Né? Então, digamos que nosso campo, né, de preocupações é bastante extenso nesse sentido. Né? E no curso de letras em particular, estudos clássicos ela é uma disciplina obrigatória, é uma disciplina que compõe o curso de letras, né, o primeiro período, né? E até em virtude da nossa reforma curricular, né, muito recente, né, foi possível também a ampliação, né, das disciplinas da área de estudos clássicos no conjunto, né, de disciplinas eletivas do curso de letras. Né? Então, ainda que estudos clássicos, né, ou no caso língua e literatura latina ou língua e literatura grega, não sejam cursos autônomos dentro do nosso curso de letras, não é? Mas é possível que o aluno, independentemente desse curso, né, se por acaso ele é aluno da licenciatura ou aluno do bacharelado, muito embora o curso esteja mais vinculado ao bacharelado em estudos literários, que esse aluno tenha interesse em continuar os seus estudos na área de estudos clássicos. Né? Então, ele pode, posteriormente, após o primeiro período, né, em que ele cursa o ciclo básico, incorporar ao seu currículo disciplinas de língua latina, né, também, e literatura greco-romana, né, o que comporia aí mais ou menos uma média de em torno de 10 a 12 disciplinas, né, o que é quase um currículo, na verdade, né, é quase um curso, é quase um percurso formativo, é quase um curso que corre em paralelo, né, talvez oficiosamente, né, ao curso de letras. Mas a ideia do curso também é manter uma interdisciplinaridade muito forte com outras áreas do curso de letras. Né? Então, a preocupação em língua e literatura, né, são dois eixos fundamentais dos estudos clássicos no curso de letras da UFOP, e esses dois eixos são aqueles que estabelecem as relações com as outras áreas do curso de letras. Né? Ok, obrigada, Alexandre. Com certeza é um diferencial assim especial, esse dos estudos clássicos do DELET. Vamos continuar, né, conhecendo o nosso departamento. E agora nós vamos conversar um pouco com o professor Giacomo Figueiredo, e ele está aqui representando o bacharelado em tradução. Tudo bom, Giacomo? Oi, tudo jóia? Boa tarde a todos. Agora eu queria falar um pouco do bacharelado em tradução, do nosso curso de bacharelado em tradução. E aí eu queria dividir a minha fala em 3 partes. A primeira é para falar de quem está interessado no curso, depois do perfil do nosso egresso, do profissional de tradução, e por fim, de como que o nosso curso está organizado. Então, a primeira característica das pessoas que buscam fazer o nosso curso, o bacharelado em tradução, assim como em todo o curso de letras, é quem gosta de ler e de escrever. Mas, para além de ler e escrever, são as pessoas que gostam de estudar línguas, a língua materna, no nosso caso, o português do Brasil, e línguas estrangeiras também. E aí, no viés específico do estudo das línguas, é como que elas funcionam comparativamente. Então, se as pessoas têm interesse em saber como que a língua estrangeira funciona, e aí uma necessidade, uma curiosidade de saber como que uma coisa que é dita numa língua é dita em outra, ou como que uma cultura funciona em comparação com a outra, geralmente elas buscam fazer o curso de tradução, e esse é um perfil muito comum para os nossos alunos. E aí, só para uma parte importante disso, é que às vezes a gente tem esse tipo de curiosidade, mas não desperta para ela tão vivamente para tentar fazer o curso de tradução. Mas ela sempre, essa necessidade de comparar línguas, essa curiosidade, ela começa quando a pessoa, por exemplo, ela gosta de música em língua estrangeira ou de literatura em língua estrangeira,
ou então de jogar videogame, qualquer um desses interesses que abre uma porta para uma cultura estrangeira, e é a partir daí que os nossos alunos, em geral, despertam interesse pelo curso de letras. Além disso, umas outras características das pessoas que procuram o nosso curso são aquelas que gostam muito de ler, de escrever e de estudar. Então, eu costumo dizer que a profissão de tradutor é um eterno fazer dever de casa. Então, quem gosta de ler, estudar, pesquisar e fazer dever, certamente o curso de tradução é uma ótima opção. E aí, agora, então, passando para o profissional, que é formado no curso de letras, o que essa pessoa faz? O que ela está habilitada a fazer? Então, a primeira coisa mais importante é traduzir. E aí, traduzir significa produzir textos em uma língua, tendo um outro texto de outra língua como um guia. Então, é isso que o tradutor faz na maioria do tempo. Só que, além disso, o tradutor também pode fazer outras atividades. Uma delas é produzir textos bilíngues ou multilíngues, ou seja, não existe um texto-fonte para guiar a produção dele no texto traduzido, mas ele produz texto em mais de uma língua ao mesmo tempo. E, além disso, o tradutor também pode trabalhar como pós-editor. Então, pós-edição é quando um texto é traduzido pelo computador automaticamente, só que geralmente esse texto não é bom, e aí o trabalho do tradutor, nesse caso, é pós-editar, ou seja, ele vai pegar esse texto e trabalhar nele, editar o texto para as necessidades do cliente, que demandou a tradução. E uma última atividade do tradutor é gerenciar um processo, um projeto de tradução completo, que vai desde negociar com o cliente a demanda que o cliente tem, trabalhar junto com a editora para construir um projeto de tradução, e aí incluindo desde o contrato do trabalho de tradução, trabalhar junto com revisores e editores até chegar no produto final, que é a tradução pronta. E aí, para o tradutor conseguir fazer desempenhar a sua atividade, ele precisa de competências. E essas competências, elas são basicamente 4. A primeira delas é o que a gente chama de competência de língua, tem que conhecer as línguas, né, que estão sendo utilizadas para tradução, e além das línguas também a competência tradutória, que é a competência de, tecnicamente, saber, utilizando técnicas de tradução, como que vai produzir um texto baseado em outro. Além disso, junto com isso, na verdade, é a competência cultural, que é entender que as línguas elas não são isoladas, elas funcionam em culturas, então as culturas influenciam enormemente o trabalho do tradutor. E, por fim, uma competência que a gente chama de estratégica, que é como que a gente gerencia todas essas atividades na profissão de tradutor. E aí o nosso curso está desenhado pensando em como desenvolver essas competências que o tradutor tem que ter. Então, no nosso curso Bacharelado de Tradução aqui na UFOP, ele está desenhado de formas gerais em 4 partes. A primeira é uma formação geral em letras e linguística, que os nossos alunos têm aula de literatura e teoria linguística. Depois, uma parte de formação mais aprofundada em língua e linguística da língua portuguesa. E aí a gente tem aula de fonologia, gramática, discurso e tudo mais da língua portuguesa. Depois, a outra parte, a mesma coisa para a língua inglesa, formação em língua inglesa. E, por fim, uma parte específica em tradução. E aí essa parte específica em tradução, por sua vez, se divide também em algumas partes. Então, a primeira delas é conhecimentos técnicos sobre tradução, que aí tem teoria de tradução, metodologia e também tradução de áreas específicas, como, por exemplo, tradução de textos técnicos e científicos. A segunda parte é uma parte prática, e aí ela já está fora da sala de aula. Então, são atividades realizadas em paralelo ao que a gente vê na sala. E a de prática, a gente tem, então, grupos de estudo de análise de tradução, que os alunos podem participar e discutir traduções já realizadas de acordo com alguma teoria. Também temos oficina de tradutores, onde os alunos produzem traduções e elas são analisadas nas oficinas. E, por fim, a gente tem também uma empresa júnior que oferece serviços de tradução, que funciona como uma empresa normal, em que os alunos podem passar pela experiência de serem tradutores. E aí, além dessa parte prática, a gente tem uma outra parte que é muito importante também, que é a de pesquisa em tradução. Então, tem vários estudos que mostram que quanto maior conhecimento científico sobre tradução o tradutor tem, melhor o desempenho profissional dele depois. Por isso que isso é importante para nós. Então, aqui na nossa universidade, a gente tem pesquisa em tradução desde o nível da iniciação científica, então, desde os primeiros períodos, os alunos já podem participar da pesquisa no nosso laboratório,
E lá a gente tem pesquisa do que a gente chama de processo tradutório, que é pesquisar o tradutor e como que ele trabalha, e também do produto tradutório, que é o texto traduzido. Então a gente faz análise linguística dele e faz também análise estilística. E a estilística é o estudo da língua no texto literário. E aí depois, os alunos que seguem a pesquisa também podem ingressar na pós-graduação do mestrado, e tem uma linha do mestrado que, aliás, 2 linhas do mestrado onde projetos de tradução podem ser desenvolvidos. Bem, esse é o nosso curso. Ok, Giacomo, muito obrigada. Como é gratificante, não é, pessoal, a gente saber que toda essa complexidade de saberes se reúne num espaço só, e é o nosso departamento de letras aqui. Para continuarmos a compreender esse espaço, nós vamos ouvir agora a professora Annelise Dutra. Oi, Annelise. Ela vai falar para a gente sobre a licenciatura em língua inglesa. Olá, Ada, olá, colegas. Então, vou conversar um pouquinho, sim, sobre esse nosso curso de licenciatura em língua inglesa. O curso passou recentemente por uma mudança no projeto pedagógico, e da forma como ele está constituído atualmente, o nosso objetivo é formar profissionais que tenham habilidades e competências necessárias para um bom exercício da docência da educação básica. Para falar sobre o curso especificamente, eu vou falar sobre um triplé sobre o qual nosso curso está organizado. Então, vou falar um pouco sobre o ensino, sobre a extensão e sobre a pesquisa. Em relação ao nosso ensino, que eu já falei, né, que o nosso objetivo é formar, então, os profissionais com uma postura crítica, reflexiva e transformadora, nós organizamos o nosso curso em 3 núcleos. Então, o primeiro grande núcleo, ele apresenta disciplinas de conhecimento sobre a língua inglesa, disciplinas sobre a pedagogia de forma geral e depois sobre a pedagogia específica do ensino de língua inglesa. Isso além dos 4 períodos de estágio. Esse primeiro núcleo, ele está, então, promovendo uma relação direta entre a teoria e a prática, que isso é muito importante, então, no nosso curso, essa relação teoria e prática. O segundo núcleo lida com a autonomia do aluno. Nesse núcleo, nós temos disciplinas eletivas, que têm um conteúdo variável. Então, a cada semestre, a cada ano, são ofertadas disciplinas diferentes, e o aluno, então, vai poder optar entre as eletivas, aquelas que ele quiser fazer. Temos também o que nós chamamos de módulos interdisciplinares de formação, que são os MIFs, que são ofertados por vários departamentos e por vários professores. Os alunos, então, poderão optar as áreas que eles quiserem, de qualquer departamento, e isso torna o currículo do aluno muito mais rico, uma vez que ele não precisa ficar especificamente ligado somente ao nosso departamento. E, por último, o trabalho de conclusão do curso, o nosso TCC, que aí sim faz uma ligação entre o professor e o pesquisador. Então, como fazer com que o nosso professor também comece a vida dele de pesquisador, o que está diretamente ligado, depois, à nossa pós-graduação. E como terceiro núcleo, nós temos, então, as atividades acadêmicos, científicas e culturais, que são estudos integradores que visam promover o enriquecimento curricular. Então, são eventos, seminários, cursos, publicações, representação em órgão colegiado, que os alunos devem fazer desde o primeiro período que eles entram na universidade até o final. Então, essas atividades, elas devem ser sendo feitas à medida que ele vai fazendo o curso. Então, é assim que a gente está organizando a parte, então, do ensino. Em relação à pesquisa, é muito importante dizer que o nosso curso de licenciatura em língua inglesa tem uma grande proximidade com o programa de pós-graduação em letras, que será depois explicado pela Suelis. Então, são várias as atividades de pesquisa que nós desenvolvemos, principalmente na iniciação científica. Eu não vou citar todos os programas aqui, mas eu vou citar algumas pesquisas que estão sendo feitas na área da linguística aplicada por professores do nosso departamento. Então, só para citar algumas, nós estamos trabalhando no momento com formação do professor, identidade do professor, a identidade de estudantes, letramento crítico e normas linguísticas. Sobre a extensão, né, completando então o nosso triplé, nós temos várias atividades. Novamente, não vou citar todas, mas vou citar algumas que têm mais aceitação por parte dos nossos alunos. Então, nós temos a Movie Time, que é o uso do cinema como recurso didático-pedagógico, e como cinema, eu falo cinemas, mas pode ser séries televisivas, qualquer outro tipo de vídeo, de filme que apareça na televisão. Nós temos o Conversation Club, que
é oferecido a alunos desde nível linguístico mais baixo até nível linguístico mais avançado e é ofertado tanto em Mariana quanto em Ouro Preto. E um outro projeto de extensão muito interessante é o Teletandem, que faz a ligação da educação intercultural e linguística. Explicando um pouquinho o que é o Teletandem, a UFOP ela tem parceria com algumas universidades americanas. Então, significa que os nossos alunos entram em contato com os alunos da instituição, de algumas instituições americanas, e eles passam 1 hora por semana fazendo trocas linguísticas interculturais. 30 minutos em inglês, porque nossos alunos querem desenvolver a língua inglesa, e 30 minutos em português, porque os alunos dessas universidades americanas querem desenvolver a língua portuguesa. E no meio dessa troca, obviamente, existe a educação intercultural. Nós temos também o GEAD, que é um grupo de estudos sobre a aprendizagem da docência. Este grupo, então, traz professores de outros departamentos, traz professores de outras universidades para conversar com os nossos alunos sobre a docência. Temos também o ISF, né, o Idiomas Sem Fronteiras, que atualmente está ligado à rede Andifes, que oferece, primeiramente, uma formação de professores para os nossos alunos de letras, que, por sua vez, então, vão oferecer aulas de inglês e de português como língua estrangeira para a nossa comunidade acadêmica. Então, ainda como parte desse Idiomas Sem Fronteiras, nós temos o CAPES Fulbright, o projeto da ETAs, que são os assistentes de ensino de inglês, que vêm para o FOP, fica aqui 1 ano trabalhando conosco, nos ajudando tanto na nossa didática, como na nossa pesquisa, como os alunos de desenvolvimento de várias atividades. E 2 últimas coisas que eu gostaria de salientar aqui, que é o PIBID, que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência, que, como o próprio nome indica, o objetivo é fomentar a iniciação à docência, e isso contribui muito para a qualidade da educação pública, né? Principalmente na região de Ouro Preto e Mariana. E, por fim, a residência pedagógica, que, assim como o PIBID, tem também como objetivo fomentar a iniciação à docência. A diferença sendo que o PIBID acontece, então, nos anos iniciais, e a residência nos anos finais do curso, a partir da metade do curso até o final. E a residência pedagógica, obviamente, está diretamente relacionada ao nosso estágio. Então, essa é uma pincelada em relação ao nosso curso, então, de licenciatura em língua inglesa. E é isso que eu gostaria de falar, então. Nossa, Annelise, obrigada. Que riqueza de curso, né? A formação de professores realmente não é coisa fácil. E para dar continuidade ao tema de formação docente, eu vou convidar agora a Eliane Mourão, nossa colega, que vai falar sobre a licenciatura em língua portuguesa. Tudo bom, Eliane? Tudo bom, Ada. Obrigada pelo convite, Ada. É um prazer estar aqui com os meus colegas de letras para falar um pouquinho sobre o curso de licenciatura em língua portuguesa. É um curso que tem como objetivo, né, de forma sintética, a gente pode falar, de formar o professor de língua portuguesa para atuar no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Nós temos uma série de disciplinas que atendem de forma mais imediata e de forma mais óbvia esse objetivo, né, de formar o professor de língua portuguesa, que são as disciplinas que oferecem conhecimento em língua portuguesa. Quando a gente fala conhecimento em língua portuguesa, na verdade, a gente está falando de um conhecimento bastante amplo, que envolve as áreas da linguística, da literatura, né, e todas as sub-áreas compreendidas dentro dessas áreas. A gente tem disciplinas também que oferecem conhecimentos pedagógicos, disciplinas que articulam esses 2 conhecimentos, os conhecimentos de língua portuguesa e os conhecimentos pedagógicos. E, de forma mais imediata, como eu falei, né, de forma mais óbvia, essas disciplinas dão conta de conteúdos, competências e habilidades que a gente precisa para o professor de língua portuguesa. Mas elas não são suficientes para atender a toda a formação, a complexidade, a amplitude da formação do professor. E a gente tem, né, muitas outras competências, conteúdos e habilidades que devem ser atendidos. Eu levantei alguma coisinha do nosso projeto político-pedagógico. Ele prevê, né, o professor de língua portuguesa como um sujeito com postura crítica, reflexiva e transformadora. A nossa colega Annelise já falou um pouquinho, né, dessa postura.
com consciência de seu pertencimento e relevância social, um sujeito imbuído do princípio de justiça social, um sujeito com compreensão da formação como processo contínuo, autônomo e permanente, fundamentado nas noções de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, ética e sensibilidade afetiva. Então, assim, como é que a gente forma um sujeito desse, né? Aquelas disciplinas que eu falei que fornecem os conhecimentos pedagógicos, os conhecimentos em língua portuguesa, os conhecimentos que articulam a língua portuguesa e a pedagogia, elas não são suficientes para dar conta disso tudo. A gente tem ainda, na nossa matriz curricular, uma série de outras coisas previstas para esse atendimento, além das atividades de pesquisa e extensão, que são fundamentais para dar conta desse sujeito. Além das disciplinas que eu mencionei, nós temos previstas em nossa matriz curricular uma série de outras disciplinas e fora da matriz curricular também temos uma série de atividades de pesquisa e de extensão que procuram atender a essa formação mais ampla prevista em nosso projeto político-pedagógico. Então, algumas coisas a Nelise já mencionou. Por exemplo, ela falou dos módulos interdisciplinares de formação, os MIFs, né? Que tem esse propósito de atender esse caráter interdisciplinar que o professor deve ter, qualquer professor deve ter. E os módulos interdisciplinares, eles são oferecidos em todos os cursos de licenciatura da UFOP. E o aluno tem essa opção de escolher que módulos interdisciplinares ele quer fazer. Ele não precisa fazer módulos oferecidos apenas dentro do curso de letras, né? Oferecidos apenas pelo curso de letras. Ele pode fazer, por exemplo, um módulo interdisciplinar oferecido por um curso de licenciatura em Química. Além disso, a gente tem um trabalho de conclusão de curso. A Nelise já mencionou também esse trabalho de conclusão de curso. Ele é importante porque ele atende a essa necessidade de formar um professor com esse perfil também de pesquisador. Nós temos os estágios, temos disciplinas eletivas, temos atividades acadêmicas, científicas, culturais. Então, a gente tem uma carga horária que o aluno deve cumprir fora da sala de aula, assistindo oficinas, participando de seminários, apresentando trabalhos. Temos as atividades de extensão. Entre as atividades de extensão, a Nelise já falou também do PIBID e da residência pedagógica, que são duas atividades super importantes de extensão, né, previstas, são atividades de extensão previstas pela CAPES. Nós temos as atividades de extensão concebidas dentro do Departamento de Letras também. Eu vou citar aqui duas atividades, como a atividade Escolarizar a Literatura Sem Perder a Ternura, que é uma proposta da professora Ivanete. Temos a atividade de extensão Bento Rodrigues, Histórias de Crianças para Adultos, que é uma proposta da professora Romina, e outras atividades mais de extensão. Temos também as atividades de pesquisa, e aí as ofertas no âmbito da pesquisa são inúmeras, não vou nem mencionar aqui, porque o aluno pode fazer iniciação científica, ele pode participar de grupo de estudo, pode participar de grupo de pesquisa. As temáticas aí são as mais diversas, ele pode trabalhar com literatura, com diferentes gêneros literários, ele pode trabalhar com análise do discurso, ele pode trabalhar com gramática, ele pode trabalhar com diferentes também teorias dentro da área de literatura, da área de linguística. As opções são imensas. Bom, o que eu acho super importante de chamar a atenção aqui diante disso tudo é que a gente tem um projeto político-pedagógico com um certo ideal de professor, né, que prevê como a gente gostaria que o nosso aluno saísse do curso, com que tipo de formação que ele tem. E esse projeto pedagógico é uma espécie de... é um compromisso que se estabelece entre todas as pessoas que constroem o curso.
que é o corpo docente, o corpo discente, os técnicos, né, o pessoal técnico administrativo. Outra coisa importante de se falar, então, é que o aluno tem uma responsabilidade pela própria formação, né? E ele tem também uma série de opções, de escolhas dentro dessa formação. E quanto mais comprometido ele for com o seu trabalho, mais comprometido ele for com esse profissional, né, do ensino de língua portuguesa, melhor ele vai aproveitar o curso e melhor ele vai fazer as suas escolhas dentro desse curso. Ok, muito obrigada, Eliane. Eu acho que o nosso telespectador, né, está percebendo o quão rica é a proposta do DELET, né? E para fechar o nosso painel, eu vou convidar a professora Soelis Mendes para falar um pouco para a gente sobre a pós-graduação em letras, que também faz parte do departamento. Oi, Soelis, fique à vontade. Olá, colegas. Olá, Ada, muito obrigada pelo convite. Acho uma iniciativa bastante interessante e eu vou aqui falar um pouquinho do Pós-Letras, né? Carinhosamente chamado de Pós-Letras, que é o nosso programa de pós-graduação em Letras e Estudos da Linguagem. Primeiramente, eu queria chamar a atenção pelo fato de que o Pós-Letras ele é um programa híbrido. O que significa dizer? Que, ao contrário de muitos programas que estão próximos aqui de Mariana, né, de outras instituições, ele não é separado em estudos literários e em estudos linguísticos, né? A gente encontra essas duas formações, ou essas duas grandes áreas, melhor dizendo, não só essas, mas nas suas bipartições aí, nas 3 linhas que o programa possui, né? Então, a pessoa, quando faz o mestrado conosco, por enquanto nós só temos o mestrado, sai como mestre em letras e estudos da linguagem, né? Linguagem pega tudo isso. Então, o Pós-Letras, ele foi criado em 2010, o professor Emílio falou que o departamento, né, fez 40 anos, mas o programa de pós-graduação, o Pós-Letras, ele é um pouco mais novo, né? Estamos aí com 10 anos. Bom, o programa, ele possui 3 linhas de pesquisa. Como eu disse, são linhas que agregam as duas grandes áreas da língua, né, que é língua, linguística e literatura, e na linguística e na literatura, suas especificidades. Então, nós temos a linha 1, linguagem, memória cultural, a linha 2, que é tradução e práticas discursivas, e a linha 3, que é um pouquinho mais nova, a linguística aplicada, interfaces em práticas e teorias. Bom, a literatura, ela está presente, assim como a linguística, nessas 3 áreas. Todas essas áreas que foram mencionadas aqui pelos colegas, em termos de formação do nosso departamento, também constam do programa, né? Na linha 1, nós vamos ter a linguística e a literatura. A literatura também está presente na linha 2, na questão da tradução, prática discursiva, também linguística. E a linha 3, que é a linguística aplicada, que está também direcionada aí com o ensino de língua portuguesa, de língua inglesa, além de que a linguística aplicada é uma área muito ampla. E a gente também nós temos lá mestrandos que lidam com a questão da linguagem de sinais, né, de Libras, né, língua brasileira de sinais, e também com a tradução. Então, vocês vejam que é uma área, um programa que pega todas essas áreas aí. O programa, eu disse, já tem 10 anos, né, nós já tivemos 101 pessoas que passaram por nós, né, e atualmente nós temos 75 alunos que estão a fazer o curso e a quase defender, né. O nosso programa, ele tem a seleção, o processo seletivo, ele é feito por hora, uma vez por ano, né? O edital é lançado no mês de junho, julho, e fica aí à disposição, né, para as pessoas fazerem inscrição. E o processo, ele começa a ser realizado a partir do mês de setembro, aí fica setembro, outubro e novembro. O processo seletivo, ele é dividido em uma prova de língua estrangeira, língua inglesa, língua francesa e espanhola, língua espanhol. Essa prova é uma prova apenas eliminatória, ela não é classificatória. O aluno que tiver, ou o candidato que tiver formação em inglês, ou francês, ou espanhol, né, ele tiver a graduação nessa área, ele apresentando o diploma, ele não tem necessidade de fazer essa prova de língua estrangeira, assim como os outros certificados de língua, né, como o TOEFL, e os específicos de espanhol e o de língua francesa. Então, essa é o primeiro item do processo. O segundo é a prova específica, né? A prova específica de cada uma dessas áreas.
o projeto, né, depois logo em seguida vem a questão da análise do projeto, eu não comentei, mas para fazer inscrição o aluno precisa fazer um pré-projeto, e esse pré-projeto é bom que esteja relacionado às áreas, lógico, às áreas do programa, e especificamente a algum dos projetos dos professores, porque cada professor desenvolve um ou mais de um projeto numa linha ou outra, porque o professor não precisa necessariamente ficar, ele não fica ligado a uma área, pode estar ligado a uma, duas ou a três, como nós temos colegas lá. E então, nós temos a análise do projeto, né, voltando aqui ao processo seletivo, e depois nós temos a entrevista. Essas três etapas, a prova escrita, a análise do projeto, são provas que são eliminatórias e classificatórias. Para o aluno considerar aprovado, é preciso que ele passe com o mínimo, né, que ele alcance o mínimo de 7, né, a nota mínima. Com relação ao número de vagas, nós temos, em geral, nós distribuímos 30 vagas, mas depende, né, da situação, mas em geral são 30 vagas, e nós temos reserva de vagas, que 10% são direcionadas a negros, pretos e pardos, e indígenas, e 10% direcionadas a pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência. Além disso, a universidade, aí não tem a ver com o programa em si, mas a universidade distribui mais 3 vagas para técnicos administrativos que são da própria instituição, né? Então, o programa, ele possui, como quase todo programa, 24 meses, o aluno passa pelas disciplinas, eles precisam cursar 18 créditos, e depois de cursar desses 18 créditos, ele pode já se preocupar, não que ele não possa se preocupar com o projeto desde o início, mas ele faz esse percurso, né? Primeiro ele se dedica às disciplinas, 18 créditos, em geral, no ano ele consegue vencer essa etapa, depois ele faz o seu exame de qualificação, que é um exame muito bom, embora alguns alunos tenham medo, mas ele é muito interessante, eu sempre falo que ele é muito interessante, porque ele contribui para que outros colegas possam dar algumas ideias, algum direcionamento, avaliar o trabalho e a pesquisa que o aluno está desenvolvendo até aquele momento. E depois vem o grande final, que é a sua defesa, né? Que também é uma excelente etapa. É a melhor etapa, né? E com relação aos nossos ingressantes, né? Nós temos alunos que são do nosso programa, né? Todo mundo aqui falou disso, os alunos que são formados em bacharelado, eles, em geral, eles se dedicam a fazer o programa, né, de pós-graduação, mas também, às vezes, tem muito aluno de licenciatura que acha que ele não tem formação para tal. Sim, ele tem formação para tal, tanto é que eu própria vim da licenciatura, assim como vários colegas. Então, é bom que se faça, né, mas não é condição para, mas é bom que o aluno desenvolva projetos de pesquisa de iniciação, que são colocados pela universidade, né? A universidade sempre coloca, pelo menos 2 vezes ao ano, são colocados editais, são propostos editais que os colegas do departamento podem concorrer e depois fazer uma seleção para alunos, né, que trabalham nesse projeto, são bolsistas. E por falar em bolsa, né, o programa possui algumas bolsas de 2 agências de fomento, mais da própria UFOP. Então, hoje nós trabalhamos com bolsa FAPEMIG, com bolsas CAPES e bolsa UFOP. Existe um momento específico para essas bolsas, porque também, de novo, há o lançamento de edital e existe aí uma característica, algumas exigências, né, que são feitas para os alunos concorrerem. Para maiores informações, eu sugiro que vocês verifiquem, né, vejam lá o nosso site, o posletras.fop.br, ou mesmo as redes sociais, o Facebook, o Instagram, e lá é possível conseguir mais informações ou melhores informações do que eu pude passar por aqui. Então é isso, gente. Um prazer, tá? Agora no meio do ano nós vamos lançar o nosso edital, e aproveito a oportunidade para convidá-los, né, a fazer conosco, que vai ser uma alegria muito grande ter todo mundo conosco. É isso. Obrigada, Soelis. Foi bastante esclarecedor, né, o que você nos disse, nos apresentou.
E agora, pessoal, nós esperamos de fato que tenhamos cumprido o nosso objetivo, que era de apresentar a nossa casa, o nosso departamento de letras, a você que está nos assistindo e que se está nos assistindo até o momento, é que realmente se interessa por saber o que nós fazemos, como é o nosso trabalho, o trabalho de um profissional de letras. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês, nossos colegas que aqui estão e que estão representando os demais colegas, né, que não estão aqui, mas estão presentes conosco. E quero dizer a você que nós, aqui do DELET, continuamos apostos para o trabalho, para as demandas, mesmo que por vias digitais, por meios digitais, nós estamos aqui no nosso posto de trabalho. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada a todos e até breve, gente. Até.